Tanta coisa boa vindo por aí, né? Gente, que privilégio poder estar mais uma noite aqui. Culto de celebração, toda honra, toda glória ao nosso Deus. E eu convido você nesse momento para que juntos nós possamos ser ministrados pelo Espírito Santo, a palavra do Senhor. Esses 2 domingos que se passaram, nós tivemos o privilégio de ouvir mensagens direcionadas a respeito de unidade, onde o próprio Jesus, onde esse é o desejo do próprio Jesus, né? E eu gostaria de encerrar essa série falando algo para vocês muito precioso para que nós possamos ser uma igreja relevante, uma igreja ativa, uma igreja que vive a unidade, que é o propósito que Deus tem para cada um de nós, amém? E a primeira parte dessa série, Até Sermos Um, foi ministrada pelo pastor Lúcio, quem esteve aqui no primeiro domingo, né, que foi como tema Um Assim Como Nós, e ele enfatizou sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a segunda parte, que foi ministrada pelo pastor Elcio, que falou para que o mundo creia. E hoje nós vamos encerrar essa série, né, que eu creio que é um dos desafios de Deus para as nossas vidas, mas em Jesus nós podemos, porque o Senhor, Ele quer que nós possamos a cada dia estar ligado nele e que possamos viver o seu propósito. E o tema é aperfeiçoados em um. O que significa ser aperfeiçoado? Significa você ser perfeito em unidade. Olha aí para o seu irmão e diga assim, a primeira parte da mensagem foi, um assim como nós, diga para ele. A segunda parte é para que o mundo creia. E a terceira parte é aperfeiçoados em um. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar. Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada pelo privilégio que nós temos, Senhor, de poder ouvir o Teu Espírito falando ao nosso coração, falando à igreja. Queremos nessa noite sair daqui, Deus amados, com um propósito firme, com uma só visão. Gera em nós, Espírito Santo, essa vontade, esse querer. Deixa, Senhor Deus amado, com que as nossas vidas possam permitir com que todos nós vivamos essa unidade que tanto o Senhor quer. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor vai ministrar o nosso coração em nome de Jesus. Amém. E o texto que eu gostaria de ler juntamente com você está em João capítulo 17, os versículos 22 e 23, que nos diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Então, queridos, o propósito desta mensagem se fala a respeito da nossa unidade com o nosso irmão como igreja. E eu tenho certeza que Jesus, Ele se alegra muito em ver uma igreja unida. Para que o mundo Ele creia, Ele precisa ver isso dentro da igreja. Para que eu e você possamos resplandecer a luz de Cristo lá no mundo, a gente precisa estar unido aqui. Amém? E esse é o nosso maior desafio. Estar aperfeiçoado significa estar completo, sem defeito, perfeito, impecável. Pode isso, Arnaldo? Pode. Amém? Pode. Em Deus nós podemos ser perfeitos. Amém? E eu quero motivar a sua fé, queridos. Esse é o meu desafio diariamente. Senhor, me ajude a ser perfeita no Senhor. Me ajude a ser unida com o meu próximo. E eu preciso, queridos, ver o resultado em mim, através de Jesus Cristo. Eu preciso me posicionar
como uma mulher de Deus, com você como um homem de Deus, você como uma mulher de Deus, você precisa se posicionar no Senhor para que você seja completa, para que você seja sem defeito. Por quê? Porque nós sabemos que o mundo, ele por si só, ele já traz as suas mazelas, os seus medos, as suas frustrações. Mas nós, em Deus, num posicionamento, nós levamos salvação, nós levamos cura, nós levamos milagre. E esse é o propósito de Deus através da nossa vida. Amém? Qual é o propósito maior de Deus? Qual a ferramenta que Ele nos entregou? Inclusive, nós temos isso no nosso estudo de célula. O amor genuíno. O Senhor, Ele diz na sua palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor, Ele fala de um amor que não põe condições, um amor que faz a diferença. E para que eu possa ser aperfeiçoado no Senhor, eu preciso viver o amor de Deus na minha vida, porque através dela eu vou contagiar os outros. E a unidade, ela vai se propagar. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem pressa em fazer grandes coisas nas nossas vidas e através dela. Se você crê, diga assim: eu creio. Queridos, Deus quer que cresçamos a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, amadurecer nessa unidade. E o propósito, queridos, dessa última parte, aperfeiçoados em um, fala sobre a maturidade como resultado da minha e da sua unidade. Nós, como o corpo de Cristo, nós precisamos entender que o amadurecimento vai nos levar a uma unidade que vai contagiar. Eu acho muito interessante quando eu vejo as células evangelizando, as células fazendo movimentos de evangelismo. Por quê? Porque elas estão focadas ali não somente naquele pequeno grupo que estão reunindo semanalmente, mas eles estão focados no ID, no propósito maior, que é salvar vidas. O primeiro e maior desejo de Deus é que os homens nasçam de novo. O que significa que primeiramente eles entreguem a vida deles a Jesus para que eles possam ter um relacionamento com o Senhor. E automaticamente o seu relacionamento com Deus, com o Senhor, vai gerar outros relacionamentos que trarão consigo salvação, libertação, curas. E por intermédio de mim e de você, nós iremos alcançar tudo isso. Amém? Para nós chegarmos à perfeita varonilidade, ou seja, para nós chegarmos à maturidade, para nós estarmos à medida da estatura de Cristo, para que nós possamos ser firmes, nós precisamos, queridos, estar ligados a Jesus. E tem um texto, queridos, que é um desafio de Deus para a minha vida. E uma prova de amor dele para comigo e para com você. Porque olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Deus, com sua graça e misericórdia infinita, Ele fez a seguinte coisa. Ele tirou Jesus da condição de primogênito, de primeiro, de filho único, e colocou na condição de primogênito. Por quê? Porque Ele estabeleceu em nós uma filiação com Ele. Ele fez com que nós também pudéssemos viver um propósito firme de salvação, de unidade, de amor, onde Ele nos colocou numa condição também favorável a Jesus Cristo. Deus, Ele disse: meu filho precisa fazer uma grande obra na terra. E Ele vai começar com Ele a unidade entre os povos. O mundo precisa de alguém que vá salvar. O mundo precisa de alguém que vá resgatar. Então Ele fez com que Jesus viesse a se tornar ser humano e desse o exemplo para nós. E hoje nós temos liberdade no Senhor Jesus de dizer: eu sou filho de Deus. E eu posso viver unido com o meu irmão. Sorria para essa pessoa que está do seu lado e diga: nós temos uma missão. Aqui não existe desunião. Amém, igreja? Quem me
conhece sabe que eu me dou com todo mundo. Eu amo todos vocês, queridos. Vocês não têm noção, ainda não conheço todo mundo que está aqui, mas eu vou conhecer. E, queridos, o Deus colocou algo no meu coração muito forte sobre unidade. E quando o pastor Elcio falou que eu iria pregar, eu confesso para vocês que eu tremi um pouco, mas eu disse, Senhor, é isso que o Senhor quer através da minha vida. Foi para isso que o Senhor me chamou. E eu quero ver isso acontecendo nessa igreja. Queridos, cada um de nós temos uma importância neste lugar. E os nossos dons e talentos, eles se manifestarão na medida em que nós estivermos unidos, ligados um ao outro. Através da sua célula, através do discipulado, através do congregar principalmente, nós vamos ver isso se manifestando. E eu tenho um desafio para você. Eu não sei se você, querido, já percebeu, mas toda vez que termina o culto, a gente se direciona ali para a porta. Porque é uma estratégia, e eu disse, Senhor, não é porque nós estamos de máscara, não é porque nós não podemos abraçar o nosso próximo, não podemos estar tão próximo, mas isso não impede de eu sair dali e declarar uma palavra de bênção sobre a vida dele e me posicionar ali. Sempre nós fazemos isso. O Espírito Santo, ele vai dar estratégia para você, gerar um ambiente de unidade, de aproximação. Porque você sabe muito bem, assim como eu, que a pandemia tem causado isolamento, tem causado tanta coisa na vida das pessoas, onde cada vez mais elas estão se distanciando. Mas Jesus, ele nos dá a estratégia perfeita para nós nos aproximarmos. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim, nós não vamos nos separar. Conta comigo. Está precisando de ajuda? Conta comigo. Fale para ele, queridos. Amém? Queridos, existe um plano tão perfeito, tão infalível, que se chama Jesus Cristo. Conecte a Ele, e você vai ver o resultado dessa conexão. Vai ser uma conexão onde as pessoas vão se assustar e dizer, o que é que está acontecendo com você? O que tem diferente em você? Existe alguma coisa que está transmitindo uma alegria? E você vai responder, quem é? Jesus. A sua vida é preciosa para Ele, e através da sua vida, você vai revolucionar. A frase que eu sempre uso, todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Lembra da história da mulher samaritana? Quando ela estava lá naquele poço, meio-dia, a hora onde ninguém iria lá tirar água, só ela. Por quê? Por causa da vergonha. Ela era uma mulher mal vista perante a sociedade por causa do seu pecado. Mas aí Jesus, como sempre, faz tudo diferente, revoluciona, vai ao meio-dia naquele lugar. E chegando ali, ele causa um impacto de transformação na vida daquela mulher. E quem foi aquela mulher? Uma mulher que revolucionou a sua cidade. Uma mulher onde os homens, ao ouvirem o que ela disse, creram. Por quê? Porque ela teve um encontro pessoal com Jesus. Ela se relacionou com aquele que transforma toda e qualquer situação. Amém? Esse é o poder da unidade, queridos. Precisamos entender que mesmo com dificuldades, mesmo com pessoas que não têm mais sonho nenhum, com Jesus, eles se tornam realidade. Eles vêm porque o Senhor tem poder para fazer um milagre que eu e você precisamos. Mas por isso que precisamos estar juntos, queridos. Nós precisamos revolucionar essa cidade. A sua célula, na sua casa, anfitrião, levante sua mão aí, quem é anfitrião. Eu quero dizer para você, a sua casa está em um lugar, a célula que está na sua casa, ela não está ali por acaso não, ela está ali com um propósito, salvar vidas. E eu quero te dizer uma estratégia, uma coisa que muitas pessoas talvez não vêm para o culto aqui nesse prédio, ainda. Mas talvez elas estão indo na sua célula, não é verdade? Não é verdade? Talvez elas vão na tua célula, elas vão na tua casa.
E é assim que começa. E o segredo é: ganhe a pessoa primeiramente para você. E depois você ganhe para Jesus, através do seu testemunho com Ele. Agora não desista. Porque aqueles que desistem, esses não vão ver os resultados acontecer. Outra coisa importante, queridos. O real crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. Uma das formas pela quais Deus mede a nossa maturidade espiritual é pela qualidade dos nossos relacionamentos. 1 João capítulo 3, versículo 18. Tem aí? 1 João 3, 18. João capítulo 3, versículo 18 diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Você vai encontrar diversos tipos de pessoas que vão falar muitas coisas para você, vão falar tantas coisas que você talvez não vai ter como reagir. Aí o Senhor, por intermédio da sua vida, Ele vai te usar para transformar, para mover, para fazer com que aquela pessoa viva algo que ela nunca viveu através da sua ação. Levando uma palavra de bênção, levando algo que ela está precisando. E queridos, nós como filhos de Deus, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, por quê? Porque o Senhor, Ele usa diversas maneiras para trazer as pessoas até nós. E uma vez que Ele traz alguém até mim, até você, Ele sabe que você pode dar conta daquilo, porque o Senhor nos capacita para fazer a obra que nos foi confiada. Mas o Senhor, Ele quer ver de nós ação. Diga, ação. Ele não quer que a gente fique parado. A nossa maturidade em Deus, ela precisa ter ação, agir, através de bons conselhos, através de visitas, através de coisas que o Senhor vai trazer, dar entendimento para você conduzir, para você ser direcionado. Amém, igreja? E o caráter, ele amadurece através dos relacionamentos. Precisamos nos relacionar. E existe uma frase que diz assim: só imaturos acham que podem crescer sem relacionamento com pessoas maduras. Deus escolheu amadurecer-nos através de pessoas. Ele realiza a sua obra em nós, através das pessoas que estão à nossa volta. Tem muita gente ao nosso lado. Tem muitas pessoas que precisam de nós. E imagine a igreja unida, agindo aonde ela está, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Olha a revolução que vai acontecer. Irão perguntar para você qual a estratégia, o que tem estado no teu coração. Tu vai dizer: unidade. Vamos falar a mesma língua, unidade. Repita comigo: unidade. Amém? É isso que Deus quer. Essa unidade em todo momento na nossa vida. Outra parte do amadurecimento é se relacionar bem. Não é possível viver sem estar conectados às pessoas. Nós nos conectamos com as pessoas muito bem por intermédio das redes sociais, não é verdade? WhatsApp, Instagram, YouTube, tantas formas a gente se conecta muito bem. Só que o que Jesus ele quer aqui é que a gente se conecte pessoalmente. Contato físico. Entendeu? Olho no olho. Vivendo esse contato. Está sendo difícil essa estratégia? Não. Não está. Com Jesus não está. Queridos, eu quero dizer para você algo muito precioso. Quando você se põe de joelho no chão, quando você rasga o seu coração para o Senhor, quando você está conectado com Ele, Ele vai te surpreender com o agir, com o seu agir.
Ele vai te dar tudo o que você precisa, todas as ferramentas que você precisa para você fazer essa unidade acontecer. Amém? Tinha um jovem que queria tocar violão. Ele não tinha condições de tocar violão, de pagar um curso para tocar violão. Um irmão da igreja disse: eu vou te ensinar a tocar violão. E ele disse: mas eu não tenho dinheiro para pagar esse curso. Ele disse: não, mas eu não estou dizendo que é para você me pagar, eu estou dizendo que eu vou te ensinar. E lá na igreja, na nossa casa, naquele lugar que o Senhor nos deu. E ele veio. Queridos, a atitude dele fez com que aquele menino se tornasse um grande levita da sua igreja. E ele foi crescendo, o irmão chegou com ele e disse: olha, eu quero te abençoar com um violão. Deus mandou eu te dar um violão. Aí sabe o que ele falou? Eu queria ter um violão, mas Deus disse que ainda não era a minha vez de ter o meu violão. Era para me comprar o violão e dar para você. Então, queridos, assim, Deus, Ele faz coisas assim, sobrenaturais para nos surpreender. Para dizer: olha, quem manda na sua vida sou eu. Quem está aí em você sou eu. Você me deu livre acesso. Agora deixa comigo que eu vou fazer o que tem que ser feito. Ele vai fazer o que Ele precisa fazer comigo e com você. Só permita. Entra na minha casa. Mexe com minha estrutura. Queridos, é isso que Ele vai fazer. Ele vai entrar e Ele vai revolucionar você. Amém? Não vai ter vez para preguiça. Não vai ter vez para medo. O orgulho, a hipocrisia não vai entrar nesta igreja. Eu declaro em nome de Jesus. Porque nós somos uma igreja com uma visão, com um só coração, com uma só mente. Vivemos em um neste lugar. Amém? No Novo Testamento não há relatos de cristãos isolados. Sempre a Bíblia vai relatar algo onde há pessoas, onde há relacionamentos. E a igreja cresce e o povo cresce, o milagre acontece. Por quê? Porque existe ali um grupo de pessoas, uma multidão. E é isso que acontece. Eu quero te dizer que se você não tem visto coisas acontecerem com você, ainda a partir de hoje vai acontecer, porque nós vamos orar. Nós estamos aqui, queridos, para testemunhar o poder de Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas. E eu quero te dizer que você veio neste lugar aqui para ser alimentado pelo Senhor. Porque quando você sair daqui, você vai dar para aqueles que precisam de alimento. Amém? Aleluia. E eu gostaria de passar para o terceiro ponto, que diz assim: princípios para sermos aperfeiçoados na unidade. E diz assim, a tradução brasileira, ela expressa assim: eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um, e para que o mundo conheça que tu me enviastes e que tu os amastes como também amastes a mim. Como que Jesus vai ser conhecido se ninguém falar? Como que os milagres eles vão acontecer? O milagre que o próprio Jesus quer que aconteça na vida das pessoas se ninguém for. A igreja ela pode crescer até o ponto em que conserva a unidade, mas nunca além disso. Porque se uma igreja que estiver em atrito, estiver em confusão, em discórdia, em mimimi, em panelinha, em isso e aquilo, ela não vai crescer. Porque um vai querer puxar o tapete do outro para cair. Imagine agora uma igreja que quando vê o irmão crescendo, se desenvolvendo, ele começa a gritar. Ele começa a dizer: esse é o Deus que
nós servimos. Viu o que Deus está fazendo contigo? E Ele vai fazer muito mais. Queridos, a motivação correta no nosso coração vai revolucionar a vida do nosso irmão. Aguce a fé do nosso irmão. Procure ativar talvez até a fé que ele não tem. Mas você, com a motivação correta no seu coração, o animador, você vai ver aquele homem sendo transformado. A unidade produz crescimento, amém, igreja? E o crescimento, ele só permanece quando há amadurecimento. E o amadurecimento, ele completa, até que, só voltando aqui, a unidade produz crescimento e o crescimento só permanece quando há amadurecimento. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegamos à completa medida da estatura de Cristo. O nosso relacionamento com Jesus vai causar uma maturidade em nós. O nosso relacionamento com Jesus vai causar uma maturidade. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz: até que todos alcancemos. Ele está excluindo alguém aqui? Diga para a pessoa de novo que está do seu lado: todos estamos envolvidos nisso aí. Ele diz: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Quando Ele permitiu que o seu Filho viesse ao mundo para nos resgatar de uma vida de pecado, de uma vida perdida, Ele estava dizendo: eu quero que vocês se tornem como Ele. Ele estava dizendo: vocês podem fazer a diferença. Vocês podem salvar. Vocês podem curar. Vocês podem fazer grandes coisas, até maiores. Vocês podem fazer estando ligado em Jesus. Amém, igreja? Como alcançar essa maturidade? Queridos, relacionamentos são vitais para o nosso amadurecimento. Nós vamos ver alguns exemplos, alguns princípios para sermos aperfeiçoados para que nós possamos ser perfeitos. Muitas pessoas, infelizmente, não gostam de serem chamadas a atenção. Não é verdade? Mas só que uma amizade verdadeira, o bom amigo, ele vem para nos ajudar a nós crescermos, a nós amadurecermos. E olha o que Provérbios 27, versículo 17 diz assim, falando sobre o princípio do atrito: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O maior desafio, queridos, de Deus, que Ele tem para conosco, é afiar o nosso caráter. E Ele usa as pessoas para nos mostrar que nós precisamos de ajuda. Entendeu? Quem é minha amiga aqui, meus amigos, sabe o quanto eu amo. De forma assim carinhosa, eu gosto de aconselhar, de falar. Assim como eu também recebo essas afiações. Está aqui minha discipuladora, mulher de Deus, né, que hoje está no berço, completando mais um ano de vida, a pastora Rami, que tem afiado o meu caráter. Deus, uma salva de palmas pela vida dela. Ela sabe o quanto, ela até me conhece muito bem, né? E às vezes basta só um olhar dela, o olhar dela é contagiante. Muda algumas coisas na minha vida. Não, quando é para mudar, muda mesmo, queridos. Porque eu já permiti ser afiada por ela. Eu já permiti com que ela chegue comigo e fale: Neiva, assim não, isso e aquilo. Mas, queridos, isso é muito importante para nos ajudar a amadurecer. E, queridos, se você deseja alcançar um novo patamar na sua vida, você precisa buscar viver em uma comunidade ou ambiente onde as pessoas à sua volta te afiam, te impulsionam, tirem o melhor de você, a melhor versão de você mesmo. E o bom amigo, ele faz isso. Ele te ajuda.
Ele cuida de ti, te mostrando que você precisa mudar em tal área, mas em amor. E Ele não vai expor isso aos outros, Ele vai falar para você, Ele vai conversar contigo, Ele vai te ajudar. Ele não vai só passar a mão em você, só te elogiar, não. Ele vai te ajudar a ser melhor a cada dia. Aquilo que somos geralmente é o resultado da influência que recebemos das pessoas com quem vivemos. Peça para o Espírito Santo te dar pessoas que vão te ajudar a crescer. E automaticamente você vai ver alguém que está precisando de ajuda e você vai lá fazer o que fizeram com você. Isso é amadurecimento. E é isso que Deus quer. Essa é a perfeição dele para cada um de nós. Amém? E o outro princípio é o princípio da ferida. Olha o que diz em Salmos 141, versículo 5. Aqui Davi, ele clama por ajuda. Fira-me o justo. Será isto em benignidade, e repreenda-me, isso será como óleo sobre a minha cabeça, não recuse a minha cabeça. Queridos, há uma espécie de ferida que produz cura, e essa deve ser praticada pelos cristãos. E a Bíblia, queridos, ela nos mostra isso através da sua palavra. Aqui o salmista Davi está falando, fira-me o justo. Ele está vendo aqui alguém tratando uma ferida, alguém aqui o ajudando. Esse é o amigo verdadeiro. Talvez você possa dizer, eu não tenho pessoas que façam isso comigo, que me ajude. Nós vamos orar por isso também. E eu quero te dizer que nós temos uma igreja. Eu declaro em nome de Jesus que a Paz Church São Luís é uma igreja de bons amigos. Amigos verdadeiros, que vive o amor incondicional, que vive o amor genuíno, que vive o amor de Deus, onde o próprio Senhor testemunha na sua palavra. E em Provérbios 27, versículos 5 e 6 diz assim, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Lá na Nova Versão Transformadora diz assim, a repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que o beijo de um inimigo. Nós precisamos, queridos, viver esse amor. E estar abertos para que o Senhor fale através das pessoas conosco. Não deixe com que o inimigo coloque na sua mente, o fulano está te chamando a atenção, ele está te humilhando. Não. E ore para que o Senhor coloque pessoas que venham te ajudar, venham ser bênção na sua vida. Que te ajude a conquistar aquilo que você tem no seu coração. Que sonhe com você, que te motiva, que diga, vai lá, eu estou contigo. Vai ter dificuldade, vai ter desafio, mas eu quero te dizer que em Cristo nós podemos todas as coisas. Se for propósito de Deus, você vai ver o milagre acontecer, tudo acontecer na sua vida e através dela. Se você crê, diga, eu creio. Amém? E o princípio da caixa preta. Queridos, quando o pastor Lúcio, ele preparou toda essa mensagem, porque essa mensagem não é minha, não. Claro que é a palavra de Deus, mas eu achei tão interessante essa história que ele colocou. Você já observou, já viu relatos na mídia, quando um avião cai, que ele se despedaça e as pessoas precisam saber qual foi a causa daquele acidente, daquela queda. E no avião, lá na parte traseira, tem uma caixa que é chamada de caixa preta, porém ela não é preta. Ela é uma caixa alaranjada, tem alguns tons pretos, alguns detalhes, mas ela não é preta, ela já foi preta, mas não é mais. Por quê? Porque é de fácil acesso eles encontrarem essa caixa preta quando ela cai na água ou em algum lugar. E qual a comparação que ele fez? Olha o texto que ele utilizou para esse exemplo. Provérbios, versículo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões, jamais
mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual o propósito da caixa preta do avião? Revelar a causa do acidente. Revelar o que foi falado pelo piloto, pelo copiloto, pela tripulação daquele avião. Muitos não conseguem discernir com outros objetos, mas aquela caixa ela revela. Se você colocar lá no Google, você vai ver, gente, é uma coisa extraordinária o que essa caixa faz. Salva até vidas, porque tem um dispositivo que quando ela cai na água, quando toca na água, ele é acionado e chega em torno de 4.000 metros de distância para alguém avistar que houve alguma coisa ali e vem o resgate. E tantos outros benefícios, mas ali se descobre a causa daquele acidente. O segredo daquele acidente está dentro daquela caixa. E olha o que diz assim: há um ingrediente secreto que constrói uma comunidade mais rápido do que qualquer outra coisa, que é admitir os nossos erros. E olha o que a palavra de Deus nos diz em Tiago 5,16. E eu gostaria que você, igreja, lesse juntamente comigo no 3. 1, 2, 3. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes... Muito pode, por sua eficácia, a suplicado... um a um. Aí vem perdão de pecado. Aí vem libertação. Aí vem cura, transformação. Aí vai acontecer a revolução. Por quê? Porque você decidiu fazer a coisa certa. Se confessarmos os nossos pecados e nos purificar, querido, Ele é fiel para nos perdoar de toda injustiça. O Senhor, Ele quer ver essa atitude no nosso coração, na nossa vida. E eu gostaria de concluir falando algo muito precioso para você. Tudo isso aconteceu por causa da cruz. Tudo isso se iniciou quando Jesus entregou a vida dele lá naquela cruz. Ele fez tudo isso por mim e por você. Foi o selo para a nossa vitória. A cruz deve ser o foco da nossa unidade. A união de Deus com o povo e a unidade de pessoas anteriormente alheias entre si só poderia ocorrer através de Cristo. Os cristãos podem estar unidos se viverem em união com Deus. O fundamento para termos comunhão é o nosso relacionamento com Deus. A base, o fundamento, essa conexão, o vertical. Sabe o que ele vai gerar? O horizontal. O vertical, queridos, o seu e o meu relacionamento com Deus vai gerar um relacionamento com o nosso irmão. Você pode ficar de pé nesse momento? Para sermos unificados com Cristo no centro, devemos nos sintonizar a Cristo. Quando levamos nossa relação com Deus a sério, Ele traz a unidade.